Vou explicar mais sobre semear sementes e propagar sob cobertura. Eu percebo que há muitos mal-entendidos pelas perguntas que recebo e acho que existem várias versões diferentes do que você precisa fazer, o que pode ser confuso. Vou te passar a minha versão que sei que funciona. São 40 anos de experiência nisso, sempre aprimorando. Então, sementes em... Vou explicar as bandejas de sementes e de módulos também. Sementes precisam de um composto diferente das plantas. Isso, pelo que ouço, é uma afirmação comum. Eu diria que não, e você pode semear sementes com sucesso em composto nutritivo. As sementes germinam, você sabe, alguns de vocês já viram sementes germinando em pilhas de esterco, esse tipo de coisa, elas não se importam com isso. O que as sementes precisam, especialmente sementes de vegetais, algumas delas, especialmente as pequenas, elas precisam de ar na mistura em que estão crescendo. E quando você usa, por exemplo, bandejas de módulos ou bandejas de sementes, isso é um ambiente um pouco artificial para elas. Elas não estão na natureza, onde a água pode fluir mais facilmente. Às vezes precisamos estruturar o composto e deixá-lo mais solto. Então isso é o que estou usando como composto para vasos no momento. Na verdade, uso principalmente meu composto caseiro peneirado a 4 milímetros e um pouco de composto de minhoca. Acabei de ver uma minhoca aqui e está tudo bem. Também há um pouco de cavaco de madeira aí dentro. E em parte porque o composto já está úmido de qualquer forma, mas mesmo quando você rega, isso deixa o composto bem úmido e pegajoso. E isso é bom para as plantas quando elas já estão um pouco maiores. Para as sementes, eu tinha um pouco de vermiculita. Você pode usar perlita, que é semelhante. São minerais, rochas aquecidas a altas temperaturas, o que as expande e as torna neutras em nutrientes. O que elas têm e o que oferecem é estrutura e também retenção de umidade, mas acima de tudo, eu costumo fazer mais ou menos meio a meio. Elas mantêm o ar ao redor das raízes enquanto crescem. Pense no oxigênio como essencial para as raízes das plantas. Muitos se preocupam com nutrientes, mas oxigênio e umidade são tão importantes. As plantas precisam de umidade, mas elas podem facilmente ter umidade em excesso, e isso está relacionado à rega e a não exagerar na quantidade de água para suas mudas, na verdade. Molhe o composto antes de semear, mas você nunca deve exagerar na água, porque isso priva as raízes das mudas de ar. Isso é uma bandeja de sementes, que pode ser de dois tipos, uma sem divisórias, apenas a bandeja. E então você pega as suas sementes e simplesmente as espalha por cima e coloca um pouquinho de composto. Não cubra demais, e essa é uma bandeja de módulos, então esses dois, se você semear em uma bandeja de sementes e depois transplantar, isso é chamado de muda pequena. Isso é um trabalho extra, mas usar uma bandeja de sementes, especialmente nessa época do ano, isso é meados de fevereiro, pode permitir que você germine muitas sementes, digamos no calor, na sua casa, ou onde quiser colocá-las e fazê-las crescer. Este aqui, você não terá exatamente a mesma densidade de semeadura. Então, vou apenas te mostrar isso como uma possibilidade, mas eu não usaria a mistura de vermiculita, então. Vou pressionar isso bem firme para colocar uma boa quantidade de material ali dentro. Isso seria se eu usasse vermiculita em bandeja de módulos, o que faço principalmente para alface e manjericão, acho que só para esses dois. Mudas pequenas realmente sofrem se faltar ar ou oxigênio, então o que eu normalmente faço com essas é encher com composto puro, coloco direto, e o motivo disso é que essas bandejas de módulos que eu mesmo projetei, na verdade, porque eu tinha dificuldade com a maioria das bandejas que eu podia comprar, eu fiz de forma que elas têm um fundo afunilado, o que significa que tem menos composto no fundo e isso reduz o risco de encharcamento. A maioria das falhas que já tive foi por excesso de água. Ali você não quer demais, quer o suficiente, mas não demais. Então, isso é uma forma automática de reduzir o encharcamento no fundo, ainda mais com esse buraco grande, o que permite uma boa drenagem. Se você simplesmente colocar essas bandejas em uma estrutura de madeira, qualquer tipo, só o suficiente para apoiá-las, você tem o que chamam de poda aérea no fundo, onde o excesso de água pode escorrer e as raízes não conseguem sair porque encontram ar, então elas ficam ali dentro. E aí você transplanta quando ainda estão pequenas, na verdade. Você pode usar, pode semear qualquer coisa nessas bandejas assim. Eu descobri, exceto talvez feijão de Lima, feijão vagem, feijão carioca, porque eles são grandes, tão grandes quanto essa parte de cima.
Nós estamos fazendo algumas semeaduras de teste no momento. Não são semeaduras normais completas, porque ainda está muito cedo, mas estamos apenas verificando o composto. E aqui está um exemplo. Eu semeei ervilhas nessas pequenas células. E esse é, na verdade, o estágio para plantá-las no solo. Eu não quero que a planta fique enorme. Quero que ela tenha um sistema radicular decente, bem estruturado. E você coloca isso lá. Quando você transplanta mudas menores, muitas vezes percebe que elas se desenvolvem melhor, elas não sofrem um choque. Elas meio que chegaram ao limite de ficar ali. Elas precisam recomeçar, então é um processo mais contínuo. Espero que tenha gostado da explicação sobre bandejas de sementes, módulos e substrato para germinação. Nunca compro substrato especial, só uso para algumas mudas ou usos específicos, acrescentando um pouco de vermiculita e perlita. Já para as bandejas de módulos, eu realmente quero recomendar essas. Esse é o motivo pelo qual eu as projetei, é por isso que estou recomendando, porque elas funcionam muito bem. Estamos recebendo um feedback fantástico do mundo todo. No Reino Unido, você pode comprá-las da ContainerWise ou de distribuidores na Tasmânia e Texas, para vários continentes. Existem tamanhos 15, 30 e 60, todos com células de módulo iguais, o que reduz a necessidade de composto. Por exemplo, meio litro de composto encheria um desses de 15. Então você tem 15 células onde pode semear múltiplas sementes e obter 4 beterrabas em cada uma. Então você consegue 50 ou 60 beterrabas em uma bandejinha, assim, usando só meio litro de composto. Ótimo custo-benefício, transplante-as pequenas e divirta-se. Você vai perceber que pode usá-las e reutilizá-las porque as laterais de polipropileno são muito lisas e a gente não lava nem esteriliza entre os usos, não precisa fazer isso, então é só tirar as mudas. Elas estão na terra. Você pode trazer a bandeja de volta, semear de novo e usá-las novamente. E de novo, a gente usa essas bandejas às vezes 6 ou 7 vezes por ano. Então, na verdade, é um ótimo custo-benefício para reutilização repetida ao longo de muitos anos.